Ainda em destaques internacionais, vamos agora com a guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que o Irã pague uma indenização pelos mortos e feridos no conflito. Uma declaração que acontece depois que Teherã pediu uma compensação pelos danos causados nos ataques de Washington e Israel ao país. Vamos então conversar com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, é mais uma troca aí de declarações entre os dois países que põe em xeque a possível solução para esse conflito, uma solução diplomática. O que temos aí de atualizações com relação ao conflito e o que esperar de desdobramentos? Américo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Você está corretíssima, Carol, como sempre, aliás. Nós estamos cada vez mais longe da possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. É o que indicam essas novas demandas feitas agora pelos Estados Unidos. O Irã está se sentindo muito empoderado neste momento, está sentindo que o presidente Donald Trump não tem saídas fáceis para resolver esse conflito, tem algumas dificuldades, inclusive com estoques de armamentos para defesa antiaérea dos militares americanos no Oriente Médio e também países da região e, portanto, a linha dura do regime começa a fazer demandas cada vez maiores. Ontem, o governo do Irã não só afirmou que ainda está muito longe de reabrir o Estreito de Hormuz, como ratificou uma longa lista de exigências para que o estreito seja reaberto. Os Estados Unidos precisariam pagar indenizações ao Irã, precisariam reduzir as suas tropas no Oriente Médio, liberar os portos iranianos que neste momento estão sob um bloqueio, liberar bilhões de dólares que estão congelados no sistema financeiro internacional por conta das sanções contra a ditadura iraniana e permitir que o país volte a exportar petróleo. Quando o presidente Donald Trump recebeu a informação que o Irã insistia nessa longa lista de demandas, ele resolveu também rebater e ele disse que era boa a ideia das indenizações e que ele passaria também a exigir que os iranianos paguem indenizações pelos mortos e feridos nessa guerra, mas também em vários outros conflitos que os Estados Unidos suspeitam que tinham envolvimento do Irã. Portanto, nós estamos falando aí de uma nova exigência, neste caso, do lado americano. É muito pouco provável mesmo, que qualquer um dos lados pague indenização ao outro. Mas esse tipo de provocação, esse tipo de retaliação, inclusive, mesmo que retórica, vai afastando os dois lados, Carol, infelizmente, da possibilidade de um acordo. Nós estamos vendo que o Irã continua insistindo em vários pontos que chegaram a ser negociados naquele acordo de cessar-fogo que durou pouquíssimo tempo entre os dois lados e que acabou não dando nada, porque era um acordo tão genérico que cada um dos lados acreditava que podia fazer o que quisesse naquela situação, e isso acabou levando à volta da violência. E agora nós tivemos uma negociação praticamente concluída entre o Irã e Omã para a administração do Estreito de Hormuz, mas não temos avanço nenhum com relação aos Estados Unidos e ao Irã propriamente dito. Isso nos indica o quê, Carol? Que essa negociação continua sendo muito difícil e nós estamos longe de um acordo. Uma outra informação que é importante nesse contexto é que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, anunciou uma verdadeira reforma nos altos postos militares do Irã. Foram 6 generais e militares de alta patente que foram nomeados para chefias de cargos importantes, como, por exemplo, do Estado-Maior do Exército e também da Guarda Revolucionária do Irã. Isso acontece um dia depois do próprio Mojtaba Khamenei ter colocado um general da Guarda Revolucionária, Mosseh Rezaei, como o seu assessor especial de segurança nacional. Ele que é um crítico, inclusive, de qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos. Então, nós temos uma consolidação da linha dura dentro do Irã, o aumento das demandas iranianas e a resposta dos Estados Unidos, que é criar mais demandas com relação ao Irã. Portanto, nós temos aí muitos obstáculos, cada vez mais obstáculos para uma saída negociada. Isso acaba com um certo otimismo que a gente viu na semana passada com a possibilidade da reabertura do Estreito de Hormuz. É muito possível que essa situação se prolongue, Carol.
Américo Martins trazendo para a gente análise sobre a guerra no Oriente Médio, sempre com análise precisa aqui com a gente, sempre gentil. Américo Martins, que daqui a pouquinho volta para conversar com a gente. Até já, Américo.